Olá, turma. Então, a gente vai estudar agora plano cartesiano, localização e movimentação ali na página 9. Então, assim, lembrem lá em jogos matemáticos em que a gente fazia a batalha naval, que vocês aí desenhavam os barquinhos, né? E aí ia dizendo ali, a gente sorteava a posição, né? A gente falava ali um número e uma letra. Aí vocês tinham que riscar, né, onde estava esse barquinho. Então, plano cartesiano seria mais ou menos isso, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Então, roda ali conversa. As casas na cidade de Bauru, São Paulo, são numeradas de uma maneira muito interessante. Observe. Então, essa casa é em azul, né, com telhado azul, tem um 14, tem um tracinho e 75. A casa aqui com o telhado vermelho tem o 14, tracinho 62. A casa aqui com um telhado amarelo é 14-50. Então, diz assim, né? A localização das casas traz duas informações. Primeiro, o número da quadra e, em seguida, o número da casa. Então, esse número 14 quer dizer que é o número da quadra em que estão essas casas, né? Em que estão essas casas. E o número da casa corresponde à distância em metros que essa casa fica da esquina. Então, a casa azul, ela fica a 75 metros da esquina. A casa vermelha fica a 62 metros da esquina. E a casa aqui com telhado amarelo fica a 50 metros da esquina. Então, a casa do meio fica na quadra 14 e está a 62 metros da esquina, né? Que é a casa aqui. Então, temos assim, Mauro e Ana moram em Bauru. Mauro mora na casa de número 14 e 50 e Ana na casa de número 50 e 14 ali, né? Eles moram no mesmo endereço, tipo, na mesma rua, ele quer dizer. Ó, lembrando que o primeiro número aqui é o número da quadra, né? Ou seja, seria o número ali da mesma rua, né, digamos. Então, aqui onde o Mauro mora, ele mora na quadra 14. E a Ana, ela mora na quadra 50. Então, nesse caso aqui, eles não moram no mesmo endereço. Eles têm o mesmo número, né? Só que como os números ali estão na ordem trocadas, isso não quer dizer que eles moram na mesma rua, né? Na mesma quadra. Então, a gente vai responder assim, né? Então, a resposta aqui completa, né? Não, pois o número 14,50 indica que a casa fica na quadra 14 e a de número 50 e 14 indica que a casa fica na quadra 50, né? Que a gente falou ali antes, né? Então, ali diz, né? Podemos indicar o endereço dos moradores de Bauru por meio de um par de números, em que o primeiro número indica a quadra e o segundo número indica a casa. Então, a gente pode escrever assim, né? Esses números entre parênteses, né? Então, 14,50. 14 é o número da quadra e o 50 é o número da casa, né? Então, nessa situação, a ordem dos números nos pares indica informações diferentes. Então, o par de números em que a ordem dos elementos deve ser respeitada chama-se par ordenado. Então, assim, sempre no plano cartesiano vai ter essa ordem, tá? Então, sempre o primeiro número vai representar alguma coisa, né? E o segundo vai representar outra coisa. Então, é bem importante isso aqui. Então, isso era da página 9, agora vamos lá para a página 10. Então, ali na página 10 diz assim: agora, observe como podemos indicar a localização da casa abaixo, em um plano cartesiano. Então, o plano cartesiano aí, ele vai consistir em duas semi-retas, tá? Então, essa na horizontal e essa na vertical. Então, ó, essa coluna aqui indica o número 1, o 2, o 3 e assim por diante. E aqui indica as linhas, né? Então, a casa aqui, a gente tem a casa 10 e 5.
Então, quer dizer que a quadra é 10 e a casa é o número 5. Então, assim, a quadra está representada aqui na linha horizontal e o número da casa na linha vertical. Então, onde que está o 10 aqui nessa linha horizontal? Está aqui, né? Então, vai ser aqui. E onde está a linha ali onde indica o número da casa, que é o 5, na linha vertical, está aqui, né? Então, onde essas duas linhas se encontram é que a gente chama de o ponto, né? Que faz parte do plano cartesiano aí, né? O ponto A, que vai ser o ponto A, que vai ser a localização dessa casa, né? Então, aqui em amarelo, né? Então, representando o ponto A com o par ordenado 10 e 5, temos a localização da casa. Então, sempre esse primeiro número vai ser aqui da linha, aqui da semirreta horizontal. E o segundo aqui da semirreta na vertical. Então, aqui, né, o plano cartesiano é formado pelo encontro de duas retas, uma horizontal e outra vertical. Nesse plano existe uma correspondência entre o ponto e o par ordenado. Então, o par ordenado é o endereço do ponto, pois indica a localização dele no plano cartesiano. Então, isso aqui também é muito importante, pessoal. Então, marquem com marca-texto, fazem um asterisco, sublinhem, para destacar bem aí, né? E aqui a gente tem mais um exemplo, né? Então, a gente tem ali, né? Represente no plano cartesiano ao lado o ponto B, 5 e 10, e compare a localização desse ponto com a localização do ponto A na malha acima. Então, o ponto B ali, esse primeiro número, indica o número na reta horizontal. Então, aqui tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser aqui. E o número 10 indica o número ali, né, na semirreta ali vertical. Ou seja, o 10 vai se encontrar bem aqui. Então, aqui a gente vai marcar o ponto B. Então, no caso aqui, né, o ponto B, ele indica quantas unidades, né, a gente tem que ir para a direita. E o segundo ali nos diz quantas unidades a gente tem que ir para cima, tá? Então, mais ou menos seria isso, né? Então, ele pede para a gente comparar ali com a outra malha quadriculada, né? Então, aqui o ponto A, o número que ele representa aqui, essa reta na horizontal, é o 10. E na reta vertical é o 5. Já que no ponto B é o contrário. No ponto B ali, né, o par ordenado do ponto B é 5 e 10. Então, nessa linha horizontal aqui, tá no 5. E na vertical, tá no 10, tá? Tá, representa o número 10 aqui. Certo? Então, vamos voltar lá. Cada par ordenado corresponde a um ponto do plano cartesiano e recebe o nome de coordenada do ponto. O primeiro elemento do par ordenado é o número representado na linha horizontal, e o segundo elemento é o número da linha vertical. Então, essa linha aqui, né, ela está representando o número 5 dessa linha horizontal. Por mais que a gente faça aqui uma linha vertical, né, ela está representando o ponto 5 na linha horizontal. Já que o 10 representa, né, o número aqui na linha vertical. Então, aqui a gente acaba fazendo os tracejados, né, aqui ligando essas duas linhas, né, para encontrar esse ponto. Mas se a gente for ver, ó, aqui ele andou 5 unidades e veio aqui para cima 10, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, vamos lá para a página 11 agora. Então, aqui na página 11, começa as atividades, né? Então, aqui esse é o número 1, pede para a gente dissecar as figuras das casas da página de adesivos e colhe-as no plano cartesiano a seguir para indicar a localização. Vocês vão procurar aí a página de adesivos e vão encontrar ali os seguintes adesivos aqui. Então, vão ser esses adesivos aqui que vocês encontram lá na página de adesivos, tá?
Então, vai estar bem assim, adesivos, matemática, página 11, atividade 1. Então, vocês vão destacar, né, esses adesivos e vão colar esses adesivos conforme a localização aqui. Então, a casa A vai estar na linha horizontal 3 e na linha vertical 4. Então, assim, ó. Então, na linha horizontal é o 3, né? 1, 2, 3. E na linha vertical é o 4, né? Então, a gente vai subir 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar nesse ponto aqui. Então, vocês vão colar, né? Nesse ponto. E lembrando, pessoal, que o primeiro número indica o número aqui na linha horizontal. E o segundo na linha vertical. Então, por isso, ele vai estar aqui, ó, representando esse número aqui. Então, vai estar aqui. E o 4, né, vai estar representando a linha vertical. Então, a casa A vai estar bem aqui nessa região, né? Bem aqui onde está a pontinha ali, certo? A casa B, então vocês vão localizar ali depois. E a casa C, que é 4 e 3, né? E a dica que eu dou, pessoal, antes de vocês colarem o adesivo, marquem com o lápis onde que vai estar essa casa, tá? E depois, sim, que vocês verem aqui a correção, vocês colhem os adesivos, tá? Para ficar certinho. Então, pausem o vídeo aí, tentem localizar ali primeiro as casas e depois voltem aqui para assistir, para colar mesmo ali os adesivos, certo? Conseguiu aí localizar? Então, vamos fazer aqui agora. Então, como a gente já viu, a casa A vai ficar aqui, né? Porque a linha horizontal, né, vai ser o 3, então vai estar aqui. E a linha vertical é o 4, então aqui, né? Deixa eu colocar aqui um A. A casa B é 2 e 2, então vai estar na linha horizontal aqui no 2 e na linha vertical aqui no 2. Então, elas vão se encontrar aqui. Então, aqui vai ser a casa B. Já a casa C, a localização é 4 e 3, ou seja, na linha horizontal é 4 e na linha vertical é 3. Então, na horizontal, o 4 está aqui e na vertical, o 3 está aqui. Então, elas se encontram aqui, essas duas linhas. Então, aqui vai estar o ponto C. Agora, a gente vai colocar essas figuras bem aqui no centro, né? Então, vamos lá. Então, vai estar aqui a casa A, a casa B e a casa C. Então, vai ficar assim, né? Os adesivos aí, certo? Então, vamos lá para a questão número 2. Pessoal, algumas eu não vou fazer, tá? É só pra gente... Algumas eu vou fazer só para vocês entenderem. Então, a questão número 2, vocês é que vão fazer sozinhos e depois em aula a gente vai corrigir, tá? E aqui tem um QR Code para um jogo bem legal. Eu vou mostrar aqui para vocês verem como que é. Então, vai ser esse o jogo, né, que vocês vão encontrar ali pelo QR Code. Então, aqui ele vai perguntando a localização dos estados, das capitais dos estados. Então, aí no número 1, ele pergunta assim, que coordenadas indicam a localização de Santa Catarina? Então, Santa Catarina fica um pouquinho aqui acima do Rio Grande do Sul, né? Então, tá aqui Santa Catarina. Então, olha só, a gente sempre coloca primeiro o número que representa a linha horizontal. Então, a linha horizontal vão ser aqui os números. E a linha vertical, as letras, né? Então, aqui a Santa Catarina, ele fica aqui no 3, com a letra D. Então, aqui a gente vai colocar o número 3 e a letra D. E aqui para baixo, ó, tem aqui conferir. Então, vocês vão conferir e vão ver, ó. Parabéns, você conseguiu. Se erra, ele pede para a gente tentar novamente. Aí você tenta novamente até acertar, né? Aqui na questão número 2, pede as coordenadas que indicam a localização de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é a capital aqui de Minas Gerais.
Então, ele está aqui na linha horizontal 4 e na vertical, letra C. Então, vai ser 4, C. E aí, a gente vai conferir. Deu certo novamente. Então, tem várias questões aí para vocês irem testando, tá? E é bem legal. Então, tentem fazer em casa esse joguinho aí, certo? Então, vamos lá para a página 12 agora. Então, aí na página 12, a gente tem a questão número 3, e diz assim: Beto está jogando no celular. Nesse jogo, um robô se movimenta sobre um plano cartesiano. Observe o trajeto que esse robô percorreu. O robô saiu do ponto 1 e 1 e foi em linha reta até o ponto 1 e 3. Deu um giro de um quarto de volta à direita e caminhou em linha reta até o ponto 4 e 3. Aqui vocês vão ter que localizar esses pontos, né? E fazendo o trajeto desse robô. Então, primeiro localizem esses pontos e depois vocês vão fazer a linha desse robô, tá? Então, assim, ó, ele saiu do ponto 1 e 1, ou seja, na linha horizontal é 1 e na linha vertical é 1. Então, eles se encontram nesse ponto aqui. Então, o robô, ele vai partir desse ponto. Então, a dica que eu dou aí, localizar primeiro os pontos para depois fazer o trajeto, tá? E sempre façam a lápis. Já a questão número 4 diz assim, né? Então, tem um símbolo ali para fazer no caderno. E diz assim: em seu caderno, escreva a movimentação do robô representado no plano cartesiano a seguir. Mas eu acredito que talvez tenha espaço aí para a gente escrever, tá? Então, vocês vão fazer o trajeto. Então, vocês vão colocar assim: o robô saiu no ponto. Vamos ver que ponto que ele está ali. Ó, então, aqui tem a saída e tem a chegada. Então, vocês vão dizer ali, né? Ele saiu do ponto 2 e 1, andou em linha reta, chegou no ponto tal, virou um quarto de volta para a direita, andou em linha reta, parou no ponto tal, girou, né, tantos graus ali, e andou na linha reta e chegou no próximo ponto ali, que é o ponto de chegada, né? Então, essa atividade aqui é bem interessante, que a gente vai retomar um pouco aí, né, o que a gente já estudou, que é um quarto de volta, os ângulos ali, né, para a direita, para a esquerda, então é bem importante, tá? Então, essa aqui tentem vocês fazerem, depois a gente faz a correção em aula. Então, vamos lá para a página 12. Então, temos aqui a questão número 5, observe como um aluno do 5º ano representou o ponto P, que tem como par ordenado ali 4 e 2, né? No plano cartesiano a seguir. Então, ele já localizou aqui, né? Então, esse ponto verde aqui é o ponto P. Aí tem algumas perguntas aí para a gente responder, né? Então, vocês vão responder aí, vocês vão analisar para ver se está correto. Então, na letra A, esse aluno representou o ponto P de forma correta? Por quê? Então, vocês vão ver se ele localizou certo. O que dá para vocês fazerem é localizar do jeito de vocês esse ponto aqui e comparar com o ponto que ele localizou. Dá para fazer isso também. E vocês vão dizer o porquê que está errado, né, ou certo. E já que na letra B pede para a gente representar o ponto P no lugar correto, né? Então, seria isso aí. Na questão número 6, então pede para a gente construir aí no plano cartesiano a seguir um polígono com vértices nos pontos A, que é 3 e 4, B, 2 e 2, C, 6 e 2 e D, 5 e 4. Então, primeiro de tudo, vocês vão localizar esses pontos e depois vocês vão ligar esses pontos na ordem alfabética, tá? E aqui embaixo tem mais algumas questões para vocês responderem, né, sobre esses pontos. Então, diz ali, né, que polígono você construiu? Quantos lados tem esse polígono? Então, vocês vão responder aí. Isso aí ali na página 13, vamos lá para a página 14. Então, pessoal, aqui a gente tem um jogo. Então, esse jogo a gente vai fazer em aula, tá? Então, aprender é divertido. Vamos jogar a show. É um pouco parecido com a batalha naval, né? Então, número 1, recorte as figuras do material de apoio
Então, vai ter algumas figuras ali, são tipo alguns objetos. Então, ali no material de apoio vai dizer ali qual que é a página, que é a página 14, e é o jogo ali, né? Então, depois de recortado, número 2, escolha 6 pontos no plano cartesiano e colhe uma figura em cada ponto. Então, vocês vão distribuir, né? E lembrem que essas figuras têm que estar bem no encontro, né, das linhas. 3. Reúne-se com um colega sem que um veja a localização das figuras do outro. 4. Decida no par ou ímpar quem começa jogando. Cada um, em sua vez, diz um par ordenado que indica uma localização no plano cartesiano do adversário. Se acertar uma das figuras, o colega diz achou. 5. O jogador que acertar a localização de uma figura pode falar o outro par ordenado. Caso contrário, passa a vez. 6. Vence o jogo quem acertar primeiro a localização de todas as figuras. Então, tem aqui, né, esse plano cartesiano. Então, vocês vão sempre colar as figuras bem no encontro, assim, tá? Das linhas. Então, vocês vão distribuir aí apenas 6. Quem tiver em casa, talvez dá para pedir para algum familiar fazer uma tabela assim, né, também, em plano cartesiano, para vocês tentarem jogar juntos aí. Quem estiver indo para a escola, a gente vai fazer na escola, tá? Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, me perguntem ali no WhatsApp. Tchau!